Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje celebramos a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus e a redenção que temos em Cristo. Para os israelitas, a festa da Páscoa é a recordação da libertação dos hebreus do domínio e opressão do faraó egípcio. Eles comemoram a intervenção divina que resultou tanto no livramento dos israelitas do juízo, como na sua passagem para a liberdade, fazendo isso com um jantar especial de Páscoa. Por ocasião do jantar da Páscoa, come-se carne de cordeiro, pão sem fermento, ervas amargas acompanhadas de vinho. Também são lidos um conjunto de salmos, o chamado Halel, Salmos 113 a 118. Halel significa louvor, de onde vem a nossa expressão aleluia, que significa louvai ao Senhor. Este ano usaremos os salmos do Halel para refletir e relembrar os significados da Páscoa cristã, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. A Páscoa dos israelitas é um tipo, uma sombra, uma mostra da grande Páscoa para a qual Deus chama toda a humanidade. Na Páscoa celebramos a redenção, a libertação do império das trevas, o livramento do domínio maligno, a nossa transposição para a segurança do reino de amor de Jesus. O objetivo da instituição da Páscoa para os israelitas foi que eles nunca se esquecessem de Deus, do seu poder manifesto para a sua libertação, da salvação que experimentaram, da aliança que Deus estabeleceu com aquele povo. O nosso objetivo, como cristãos, seguidores de Jesus, ao celebrar a Páscoa de Cristo, é levar cada um de nós a se ver pessoalmente conectado com a libertação que Jesus, o Cordeiro de Deus, conquistou e proporciona a todo aquele que nele crê. Para celebrar a grande salvação que recebemos de Deus em Cristo, vamos refletir sobre o Halel e recordar as grandes verdades a respeito de quem é o nosso Deus. A primeira verdade: Deus está nos céus, mas vê a opressão aqui na terra. O Halel rememora a história do êxodo, da libertação e saída dos israelitas dos domínios do faraó egípcio. O Salmo 113, o primeiro da sequência do Halel, canta a grandeza de Deus, a sua realeza, glória e soberania sobre todas as nações e governantes que há na terra. Porém, conquanto Deus seja exaltado acima dos céus, que seu trono esteja elevado nas alturas, ele vê, detecta a opressão que acontece na terra e escuta o clamor daqueles que o invocam. O salmista escreve: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. A ideia do Deus Altíssimo, elevado acima dos céus, se inclinar, descer para ver, ouvir e socorrer pessoas nas profundezas da terra é maravilhosa, é muito consoladora. Significa que pessoas que estão no fundo do poço, num beco sem saída, ou que se sentem como que no lixo, podem pedir socorro e confiar em Deus para serem retiradas das cinzas e colocadas junto a príncipes. O salmista declara: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes. Ele dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. O Deus que está nos céus ouve a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, assim como ouviu dos antigos israelitas no tempo dele e da maneira que ele considera justa.
A segunda verdade, Deus é todo-poderoso. O Salmo 114, o segundo da sequência do Halel, celebra as grandiosas intervenções de Deus no mundo, na história, a fim de proporcionar a libertação do povo que estava sendo oprimido. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu e os montes saltaram como carneiros. Todos conhecemos bem a história das intervenções de Deus para tirar os israelitas de debaixo do domínio do faraó. Conhecemos a história de Moisés e do Êxodo, até através de diversos filmes e novelas. Já ouvimos essa narrativa muitas vezes. Deus usa seu poder para que venham as 10 pragas. O faraó endurece o coração, até que por fim ele deixa o povo sair. Passam alguns dias e o faraó muda de ideia e resolve ir atrás dos israelitas, até que eles ficam encurralados à beira do mar. Moisés então clama a Deus, e Deus, entre muitas outras demonstrações de poder e intervenções sobrenaturais, abre o mar e o povo pode escapar. E o exército do opressor ainda é destruído. Deus não apenas libertou os israelitas, mas durante toda a peregrinação no deserto os assistiu e supriu as suas necessidades como povo, seja dando orientações, por exemplo, quando deu a lei ao povo no Monte Sinai, ou suprindo as necessidades de água, mantimento, ou abrindo o caminho para que alcançassem os seus objetivos. Por isso o salmista exclama: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Nada, nem o mar, nem os rios, nem as montanhas, nem as necessidades podem se opor e impedir que os propósitos redentores de Deus se cumpram. Deus age, nada nos separa do seu amor e podemos manter vivo em nosso coração a expectativa pelo seu socorro. A terceira verdade é que Deus é vivo e reina. O Salmo 115, o terceiro na sequência do Halel, responde o questionamento das nações acerca de onde está Deus, o Deus que ouve as orações dos oprimidos e intervém poderosamente no mundo em favor do seu povo. As nações perguntam: onde está o vosso Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Contrastando o Deus vivo que está no céu e que governa todas as coisas com os ídolos, os deuses falsos das nações, feitos de pedra, metal ou madeira, o salmista enfatiza que Deus é socorro, escudo e proteção, de fato, para os que nele confiam. Confiar no Senhor é a segurança. Nada criado pode representar o Deus vivo, o Criador, o regente de todas as coisas. Deus não pode ser confinado e confundido com nenhuma figura, imagem ou mesmo um templo. Por isso, ao invés de recorrer a falsas divindades, podemos confiar no Deus vivo e ter certeza de que o Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Seremos abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. A quarta verdade, Deus é bom. O Salmo 116, o quarto na sequência do Halel, enfatiza a bondade de Deus que se manifesta na libertação daqueles que confiam e esperam no Senhor, mesmo diante de situações onde se perde a esperança. O salmista se expressa assim: as cordas da morte me envolveram, angústias, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me. O socorro de Deus nas situações difíceis acontece nos termos e no tempo divino, segundo o seu cronograma. O que, em geral, nos deixa angustiados, em crise e, às vezes,
até com dúvidas. Mas, como o salmista, podemos esperar em Deus, pois o Senhor cuida dos que nele confiam. Eu criei, ainda que tenham dito, estou muito aflito. Quando experimentamos o livramento, a salvação de Deus nos tempos e nos termos divinos, percebemos que Deus é bom, misericordioso, justo e compassivo. E como podemos responder, agradecer a bondade do Senhor? Como retribuímos por todos os benefícios que recebemos? O Salmo 116 ensina 3 modos de respondermos. Primeiro, devemos tomar o cálice da salvação, uma referência às ofertas e celebração de gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Segundo, devemos invocar a Deus e comprometer-nos a obedecê-lo, a viver a vida conforme a sua proposta, segundo o seu projeto. Terceiro, devemos dedicar ofertas de gratidão a Deus, junto com todo o povo do Senhor. No deserto, os israelitas fizeram 2 grandes ofertas, 2 dedicações de bens. Logo que saíram, fizeram a bobagem de doar ouro para a construção do bezerro de ouro, o que resultou em juízo e grandes males para o povo. Mas houve uma segunda ocasião em que honraram a Deus com seus bens, reconhecendo os benefícios que haviam recebido, quando fizeram doações para a construção do antigo tabernáculo para o culto a Deus, o que resultou em bênçãos e manifestações divinas entre o povo. Que você descubra que Deus é bom, bondoso e experimente a sua graça e responda a tudo isso com um coração muito generoso. Quinta verdade, Deus ama lealmente sempre. O Salmo 117, o 5º na sequência do Halel, é o menor salmo, o salmo mais curto, mas um dos com mensagem mais graciosa de toda a Bíblia. Diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Chama a atenção que, embora a libertação tenha sido dos israelitas, todas as nações estão sendo convocadas a participar do louvor a Deus. Mas por que isso? A libertação de Israel do cativeiro do faraó foi uma revelação de Deus para todo mundo, para toda a humanidade. Deus salvou da escravidão uma nação pequenina para que o império da época e os opressores de todas as épocas conhecessem o nome de Deus. O plano de Deus sempre foi revelar-se ao mundo todo como Deus verdadeiro, que ama lealmente sempre. Desde o chamado de Abraão, o projeto foi abençoar todas as famílias da terra. A libertação de Israel foi a vitrine para que o mundo visse o amor leal de Deus em ação, inclusive os egípcios, aqueles que estavam no lugar de opressores. Deus age sempre em favor dos fragilizados, dos vulneráveis, assim como agiu com os israelitas, quando estavam no lugar de oprimidos. E é assim que Deus está trabalhando para fazer um mundo novo, onde habita a justiça. É por isso que todas as nações são chamadas a ver, a participar e a celebrar o seu amor e fidelidade que duram para sempre. Sexta verdade, Deus é o libertador. O Salmo 118, o 6º na sequência do Halel, é um salmo que nos faz olhar para o futuro, para aquilo que Deus está por fazer, pois este salmo refere-se ao Messias, aquele que será enviado por Deus. Depois de relembrar e reafirmar os temas dos salmos anteriores, como a bondade e o amor eterno de Deus, a proximidade do Senhor, a disposição divina de socorrer, ajudar e dar vitória aos que nele confiam,
o salmista reconhece que a salvação divina é surpreendente. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Diversas vezes, os autores do Novo Testamento citam esse trecho do Salmo 118, referindo-se a Jesus, aquele que veio para o seu povo, mas foi rejeitado. No entanto, tornou-se a pedra principal do grande projeto salvador de Deus. Deus nos leva à segurança, à salvação, a bom termo, de modo e maneiras que seguem uma lógica celestial, o que é surpreendente para nós, que sempre raciocinamos segundo os valores e lógicas terrenas. O Halel termina reconhecendo a ação de Deus, o Deus que age para libertar seu povo. Da nossa parte, cabe desfrutar da libertação concedida gratuitamente, nos alegrarmos em Deus, dar graças ao Senhor. O Salmo 118 também é muito conhecido e citado por ocasião da Páscoa, por causa do termo Hosana, que quer dizer salva, por favor, e da expressão bendito que vem em nome do Senhor, retirado destes salmos e recordado no chamado Domingo de Ramos. Salva-nos, Senhor, nós imploramos, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. A nossa oração também é esta. Bendizemos aquele que foi enviado pelo Senhor e clamamos, salva-nos, Senhor, por tua graça, hosana, salva-nos, por favor. Que assim seja para você a sua experiência com Deus. Tenha uma ótima Páscoa e uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.